academias de magia deveriam ser lugares onde jovens entram para aprender feitiços, controlar seus poderes e depois de muito treinamento, finalmente se tornar grandes magos. Mas os protagonistas desta lista aqui aparentemente não receberam esse aviso. Por hoje veremos 10 animes em que o protagonista entra em uma academia de magia já sendo mais forte que os próprios professores. Alguns escondem seus poderes para tentar levar uma vida normal, outros fazem questão de humilhar qualquer pessoa que duvide deles. E existe até um que não consegue usar absolutamente nenhuma magia, mas resolve tudo na base da força bruta. Então já deixa nos comentários qual desses protagonistas é o mais apelão e qual anime ficou faltando. Sem mais enrolação, vamos para nossa lista. Salve, salve, galerinha, Kiryu na voz. Então, partiu, começando com I'm Actually the Strongest. Temos Haruto, um jovem reencarnado em outro mundo com uma quantidade absurda de poder mágico. O problema é que, quando ele nasce, as pessoas daquele mundo interpretam sua força de maneira completamente errada. Haruto acaba sendo considerado fraco e abandonado pela própria família real. Ele seria o príncipe daquela terra. Sem que ninguém perceba que ele recebeu uma habilidade extremamente poderosa, a magia de barreira. E não pense que ele utiliza a barreira apenas para se defender. Haruto consegue moldá-las de inúmeras maneiras, criar armas, prender inimigos e até usar sua magia para observar lugares distantes. Conforme aprende a controlar sua habilidade, ele praticamente transforma uma simples barreira em um poder capaz de fazer qualquer coisa. Mais tarde ele entra em uma academia de magia, mas passa boa parte do tempo escondendo sua verdadeira capacidade. Afinal, Haruto não quer se tornar um grande herói nem conquistar o mundo. O maior sonho dele é levar uma vida tranquila, ficar no quarto e assistir aos seus animes em paz. Esse contraste entre alguém poderoso e completamente preguiçoso faz dele um protagonista divertidíssimo. Embora o anime não explore a academia tão profundamente quanto outros que virão por essa lista, por isso ele fica aqui no início, tá bom? Agora nós temos The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Acho que é assim, né? Ray White aparece apenas um jovem comum quando ingressa na academia de magia Arnold. Por não pertencer a uma família nobre, ele é desprezado por vários estudantes que acreditam que somente pessoas de linhagens importantes podem se tornar grandes feiticeiros. O que ninguém naquela escola imagina é que Ray guarda uma identidade secreta. Ele é o lendário feiticeiro da Lâmina de Gelo, um dos 7 feiticeiros mais poderosos do mundo e um verdadeiro veterano de guerra. Enquanto os outros estudantes ainda estão aprendendo os fundamentos da magia, Ray já enfrentou batalhas reais e carrega uma experiência muito superior a de praticamente todos ao seu redor. Mesmo tentando esconder sua força, ele constantemente precisa utilizar suas habilidades para proteger os amigos e enfrentar ameaças que aparecem dentro da academia. Ray também não possui aquela personalidade arrogante, normalmente encontrada em protagonistas apelões. Ele é educado, gentil e valoriza bastante suas amizades. Mas quando decide lutar seriamente, fica claro que os colegas que o tratavam como inferior não faziam ideia de quem estavam provocando. O anime utiliza uma fórmula bastante conhecida, mas sempre é satisfatório acompanhar os nobres arrogantes, descobrindo que o aluno plebeu é na verdade uma lenda viva. Então agora, nós temos, não menos importante, o próximo anime, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody. Varvatos era conhecido como o maior rei demônio de toda a história. Ele alcançou um nível de poder tão absurdo que nenhuma pessoa conseguia tratá-lo normalmente. Todos sentiam medo ou enxergavam apenas como uma figura inalcançável. Cansado da solidão, Varvatos decide reencarnar milhares de anos no futuro como Ard Meteor, ou Meteor. Seu plano era nascer como uma pessoa comum, entrar em uma academia e finalmente fazer amigos. Só existe um pequeno problema: durante todo esse tempo a magia do mundo ficou mais fraca. O poder que Ard considerava perfeitamente normal é visto pelas pessoas daquela época como algo completamente monstruoso. Logo nos primeiros momentos em que demonstra suas habilidades, ele deixa os professores e estudantes sem entender como alguém daquela idade possui tanto poder. Ard tenta se comportar como um aluno comum, mas possui o conhecimento, a experiência e a capacidade mágica do antigo rei demônio. Portanto, por mais que tente esconder sua verdadeira identidade, ele acaba chamando atenção em praticamente todas as suas situações. A história utiliza vários elementos clássicos de animes de academia de magia, incluindo torneios, demônios, garotas poderosas e adversários extremamente confiantes que descobrem tarde demais que escolheram o aluno errado para enfrentar. E se até aqui os protagonistas já pareciam absurdamente fortes, podem se preparar, porque os próximos praticamente tratam a academia como se fosse apenas um passeio no parque. Temos então The Strongest Sage with the Weakest Crest.
Neste mundo, todas as pessoas nascem com uma marca que determina sua habilidade mágica. Gaius era considerado o mago mais poderoso de sua época, mas acreditava que a marca recebida ao nascer limitava seu poder verdadeiro. Como não poderia simplesmente trocar de marca, ele decide fazer o mais lógico possível para um protagonista overpower: reencarnar milhares de anos no futuro. Em sua nova vida, ele passa a se chamar Matias, e finalmente nasce com a marca que desejava. Porém, ao chegar ao futuro, descobre que aquela marca passou a ser considerada a pior de todas. A humanidade perdeu boa parte do conhecimento sobre magia e começou a interpretar suas próprias habilidades de maneira completamente equivocada. Quando Matias entra na segunda Academia Real, aquilo que os outros consideraram extraordinário representa apenas o conhecimento básico da antiga era para ele. O protagonista consegue utilizar encantamentos sem precisar recitá-los, melhora equipamentos e derrota facilmente estudantes considerados prodígios. Enquanto seus colegas ainda estão descobrindo como lutar, Matias já possui toda a experiência de sua vida anterior como o maior mago sábio do mundo. Evidentemente, não demora para aparecerem demônios e inimigos interessados no enfraquecimento da humanidade. Assim, a vida escolar de Matias rapidamente se transforma em uma missão para recuperar o conhecimento mágico perdido e impedir que esses seres malignos controlem o mundo. É aquele clássico anime onde todos acreditam que o protagonista possui uma habilidade inútil apenas para descobrirem que ele está vários níveis acima de qualquer pessoa da academia. Então nós vamos para a próxima, já passamos aqui da metade da lista. Então já deixa o like, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você não conhecia algum dos animes e caso você conheça todos, fique esperando a parte 2, tá bom? Na sexta posição temos Wise Man's Grandchild, também conhecido como Kenja no Mago. Depois de morrer no nosso mundo, o protagonista reencarna como Shin Wolford. Ainda criança, ele é encontrado e adotado por Merlin, enfim, aquele mesmo, Merlin. Só que aqui ele é Merlin Wolford, um poderoso mago conhecido como o Sábio. Shin cresce isolado da sociedade e recebe treinamento de algumas das figuras mais importantes daquele reino, incluindo espadachins, encantadoras e magos. O resultado é um adolescente com poder mágico completamente fora do normal, capaz de criar feitiços muito superiores aos utilizados por magos comuns. O problema é que Merlin se concentra tanto em ensinar magia que esquece uma coisa relativamente importante: explicar ao garoto como o mundo funciona. Shin entende conceitos de sua vida anterior, utiliza conhecimentos científicos para aprimorar seus feitiços e consegue imaginar fenômenos que os habitantes daquele mundo jamais consideravam. Por causa disso, até uma magia aparentemente simples se transforma em algo extremamente destrutivo quando utilizado por ele. Quando ingressa na academia, Shin descobre que aquilo que considerava normal está muito distante do nível dos demais estudantes. Ele fortalece equipamentos, cria novos feitiços e ainda ajuda seus amigos a evoluírem, formando um grupo de jovens que rapidamente passa a competir com os melhores magos do reino. Além de ser apelão, Shin possui uma relação romântica que realmente avança, algo quase milagroso dentro desse tipo de anime. Em vez de passar a história inteira fugindo da garota, ele desenvolveu seu relacionamento com Cicilien e assume seus sentimentos. Wise Man Grandchild não tenta renovar o gênero, mas entrega exatamente aquilo que promete: magia, academia, romance e um protagonista que consegue transformar qualquer luta em uma demonstração pública de superioridade. Abrindo nosso top 5, então, está Seirei Gensuke Spirit Chronicles. É realmente um anime que eu gostei muito quando eu terminei de assistir. Ryo é um garoto que cresceu nas regiões mais pobres do reino de Beltrum. Depois de despertar as memórias de Haru Tamakawa, um jovem japonês que morreu antes de reencarnar, ele passa a carregar lembranças de duas vidas diferentes. Após ajudar no resgate de uma princesa, Ryo recebe a oportunidade de estudar na Academia Real. Porém, sua presença não é bem recebida pelos outros alunos. Como a instituição é frequentada principalmente pela nobreza, ele é constantemente desprezado por causa de sua origem humilde. Mesmo enfrentando preconceito, Ryo demonstra possuir capacidades físicas e mágicas muito superiores às dos colegas nobres. Ele consegue enfrentar adversários experientes, aprende rapidamente novas técnicas e ainda utiliza uma energia espiritual que a maioria das pessoas sequer compreende. Durante uma atividade da academia, Ryo salva seus colegas de uma situação extremamente perigosa. Ainda assim, em vez de receber reconhecimento, acaba sendo acusado injustamente e precisa abandonar o reino. A partir daí, a história deixa o ambiente escolar e começa a explorar novas regiões, povos e mistérios relacionados à origem do protagonista. Ryo continua evoluindo, conhece espíritos poderosos e se torna cada vez mais perigoso, embora normalmente tente evitar chamar atenção. Seirei Gensuke merece entrar na lista, pois possui academia de magia, reencarnação e um protagonista muito acima dos estudantes
nobres. Porém, como essa fase escolar ocupa apenas uma parte da história, ele fica aqui na quinta posição. E agora chegamos aos 4 primeiros. Aqui já não estamos falando apenas de alunos talentosos, estamos falando de protagonistas capazes de destruir completamente qualquer lógica de equilíbrio dentro da própria escola. E deixando claro aqui que vai ter um protagonista que inclusive está no meu vídeo sobre tier list de personagens que humilham o Saitama. E dando um pequeno spoiler, ele é um que o Saitama não consegue derrotar. Então, vou estar deixando esse vídeo aqui no cardzinho. Se já não apareceu, vai aparecer, senão é só clicar no card e bora continuar o vídeo. Nós temos The Beginning After the End, também conhecida pelos fãs por Tebate, ou Tebate também. Antes de reencarnar, Arthur Levin era o Rei Grey, o homem extremamente poderoso, respeitado por todos, mas que viveu de maneira solitária e cercado por arrependimentos. Só um adendo aqui, esse anime aqui é como se fosse Mushoku Tensei 2, tá bom? Quem gosta do Mushoku Tensei vai gostar de The Beginning After the End. Depois de morrer, ele nasce novamente em um mundo de magia diferente de muitos protagonistas de Sekai. Arthur não recebe simplesmente uma habilidade capaz de resolver todos os seus problemas. Sua principal vantagem está no conhecimento e na experiência que carrega da vida anterior. Ainda criança, ele aprende a manipular mana e demonstra um talento completamente anormal. Arthur desperta seu núcleo de mana muito antes do esperado e começa a desenvolver suas habilidades enquanto outras crianças da mesma idade ainda estão aprendendo coisas básicas. Além da magia, ele conserva seus conhecimentos de combate. Isso significa que Arthur não depende apenas de lançar feitiços. Ele sabe lutar, analisar adversários e tomar decisões como alguém que passou uma vida inteira governando e enfrentando inimigos. Quando chega à Academia Shiros, Arthur já viveu aventuras, treinou com figuras extremamente poderosas e enfrentou situações que a maioria dos estudantes jamais conseguiria imaginar, enquanto muitos alunos estão preocupados em demonstrar superioridade por pertencerem a famílias importantes. Ele só quer proteger as pessoas próximas e aproveitar a segunda oportunidade que recebeu. Arthur também possui afinidade com diferentes elementos e desenvolve uma ligação especial com Sylvie, sua companheira dracônica. Tudo isso faz com que sua passagem pela academia seja muito diferente daquela de um estudante comum. Mas o ponto mais interessante de The Beginning After the End não é apenas ver Arthur ficando mais forte. A história também mostra o peso de sua vida anterior e o medo de repetir os mesmos erros, pois ele era um rei ditatorial. Ele ganhou uma nova família, novos amigos e uma oportunidade de viver como alguém melhor do que o Rei Grey foi. Então, chegando no top 3, nós temos The Irregular at Magic High School. Tatsuya Shiba entra na primeira escola secundária de magia ao lado de sua irmã, Miyuki. Dentro da instituição, os alunos são separados de acordo com seus resultados. Os melhores são tratados como Bloom, enquanto aqueles considerados inferiores recebem o apelido depreciativo de Weed. Miyuki rapidamente é reconhecida como uma das estudantes mais talentosas da escola. Já Tatsuya apresenta resultados ruins nos testes práticos e acaba sendo colocado entre os alunos considerados inferiores. Só que essa avaliação não consegue medir nenhuma pequena parte de suas verdadeiras capacidades. Tatsuya possui conhecimentos avançados de engenharia mágica, domina diferentes formas de combate e consegue analisar feitiços com uma precisão que poucos personagens daquele universo alcançam. Ele pode compreender a estrutura da magia utilizada por um adversário e encontrar maneiras de neutralizá-la. Entre suas habilidades mais absurdas estão a decomposição, que permite desmontar estruturas e fenômenos mágicos, e a restauração, capaz de reconstruir aquilo que foi danificado. Em determinadas situações, ele consegue restaurar até o próprio corpo após receber ferimentos fatais, para qualquer pessoa normal. Além disso, Tatsuya recebeu treinamento militar e possui uma capacidade de combate muito superior à de praticamente todos os estudantes. Portanto, mesmo sendo oficialmente classificado como um aluno de segunda categoria, ele é uma das pessoas mais perigosas de toda a escola. E é essa justamente a graça do anime, acompanhar professores, colegas e inimigos julgando nosso protagonista, pelos resultados acadêmicos, sem perceber que estão distante de alguém capaz de alterar sozinho o rumo de uma guerra. Tatsuya não está em terceiro porque seja menos perigoso que os personagens anteriores. Pelo contrário, ele é tão especializado e eficiente que parece ter sido criado especificamente para quebrar as regras do próprio sistema mágico do anime. Mas os dois primeiros colocados conseguem ser ainda mais absurdos. Um deles entra em uma escola de magia sem possuir magia alguma. O outro é tão poderoso que a morte parece funcionar apenas quando ele permite. Na segunda posição, nós temos o filhote de Saitama com Harry Potter, Mesh. Martial Magic and Muscles. Em um mundo onde a magia determina o valor de cada pessoa, Mesh Burnett nasceu sem qualquer capacidade mágica. Isso deveria transformá-lo em alguém completamente indefeso e até mesmo ameaçar sua existência. Mas Mesh encontrou uma solução bastante simples: substituir todos os feitiços por músculos.
Depois de passar anos treinando isolado com seu pai adotivo, ele desenvolveu uma força física tão absurda que consegue reproduzir os feitiços da magia utilizando apenas o próprio corpo. Ele voa de vassoura apenas batendo as suas pernas como se fossem asas ou hélices de helicóptero. Enquanto seus adversários lançam feitiços poderosos, Mesh rebate ataques com as mãos, corre em velocidades inacreditáveis e realiza movimentos fisicamente impossíveis. Ele consegue até utilizar uma vassoura voadora sem magia, como eu havia complementado, simplesmente jogando a vassoura e subindo nela antes que alguém perceba. Para proteger sua vida e a de seu pai, Mesh ingressa na Academia de Magia Easton. Seu objetivo é conquistar o título de Visionário Divino, destinado aos estudantes mais importantes e talentosos da instituição. O problema é que ele precisa alcançar o maior reconhecimento possível dentro de uma academia de magia sem conseguir utilizar um único feitiço. Mesh também não tenta compensar isso com inteligência, planejamento ou discursos elaborados. Normalmente ele mantém a mesma expressão, pensa em profiteroles e resolve qualquer obstáculo aplicando ainda mais força. O anime, como eu disse, funciona como uma mistura de Harry Potter com One Punch Man. A escola possui casas, professores, torneios, regras e estudantes vindos de famílias importantes. Entretanto, toda essa estrutura entra em colapso quando aparece um garoto capaz de destruir magia na base do soco. Por mais habilidosos que sejam seus adversários, eles raramente estão preparados para enfrentar alguém que ignora completamente as leis daquele mundo. Mesh fica na segunda posição porque é provavelmente o maior absurdo dessa lista. O estudante mais perigoso de uma academia de magia é justamente aquele que não possui magia nenhuma. E ocupando o topo desse nosso vídeo está The Misfit of Demon King Academy, o anime de Annus Vold God. Annus Vold God foi o rei demônio da tirania, um ser tão poderoso que a sua existência manteve humanos, demônios e outras raças presos em uma guerra interminável. Para finalmente encerrar o conflito, Annus sacrifica a própria vida e cria uma separação entre os territórios. Seu plano era reencarnar 2000 anos depois, quando o mundo estivesse vivendo uma era de paz. Quando retorna, porém, descobre que a magia enfraqueceu e que a história sobre o antigo rei demônio foi completamente alterada. Annus entra na Academia do Rei Demônio, uma instituição criada para encontrar sua reencarnação. Mesmo sendo literalmente a pessoa que estão procurando, ele é considerado incompatível pelos testes da escola. O sistema simplesmente não consegue calcular seu poder e por isso conclui que ele não possui as características necessárias. Assim, o verdadeiro Rei Demônio recebe o título de desajustado dentro de sua própria academia. Mas Annus não demora para demonstrar a diferença entre ele, no caso, entre ele e os outros da academia. Logo no início, ele derrota um adversário utilizando batidas do próprio coração. Quando o jovem tenta continuar enfrentando, Annus o mata e ressuscita repetidamente até que ele admita a derrota. E essa está longe de ser o maior feito do personagem. Annus utiliza magias consideradas impossíveis, derrota inimigos que deveriam ser imortais e frequentemente ignora as regras estabelecidas pelo próprio universo. Para ele, destruir uma fonte de poder, alterar uma magia ou retornar da morte parece tão simples quanto responder a uma questão básica da escola. Sua confiança também produz algumas das frases mais absurdas dos animes. Annus não precisa gritar nem fingir humildade. Ele sabe exatamente o tamanho de seu poder e trata qualquer inimigo como alguém que ainda não compreendeu a diferença entre os dois. A lógica dos personagens podem ser resumida em uma única pergunta. Você realmente achou que me matar seria o suficiente para me fazer morrer? Dentro de uma lista sobre protagonistas overpower em academias de magia, seria praticamente impossível colocar outra pessoa na primeira posição. Annus não é apenas mais forte que os alunos ou professores, ele é o motivo pela qual aquela academia existe. E ele também já foi palco para a primeira tier list aqui do canal de personagens que humilham Saitama. Inclusive, teve um react do canal Fred Anime Whatever sobre esse meu tier list. Vou estar deixando aqui na descrição o vídeo da tier list de personagens que humilham Saitama, tá bom? E esses foram os 10 animes com protagonistas overpower em academias de magia. Agora eu quero saber sua opinião, qual deles é o mais poderoso? Annus continua no primeiro lugar ou existe algum personagem desta lista capaz de derrotá-lo? Também comenta qual anime ficou faltando, porque existem protagonistas apelões suficientes para fazermos facilmente uma segunda parte. Farei com os comentários de vocês. Se você gosta de animes com personagens absurdamente fortes, listas, ranking e tier list, já deixa o like e se inscreve no Kiryu Animes. Assim você não perde os próximos vídeos e aí entra no canal e assiste as playlists com vídeos de protagonistas overpowers que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Kiryu na voz, é nóis e valeu!